Eu era novata. Mas quando montei naquele da família, mais velho e experiente, minha vida mudou. A primeira vez que eu senti o calor dele entre as minhas pernas, soube que nada mais seria igual. Era grande, firme, e a cada movimento, a sensação ia ficando mais intensa. Um tremor percorreu meu corpo inteiro, uma onda de calor que subia, subia, e aquilo era só o começo. A forma como ele me guiava, firme e seguro, me mostrava um caminho que eu jamais imaginei percorrer. Cada solavanco, cada investida, me levava mais perto de um prazer desconhecido. Uma entrega total. Você já sentiu essa mistura de excitação e medo, de desejo e insegurança? Aquela sensação de estar no limite, prestes a descobrir algo novo, algo transformador? Deixa o like se você já sentiu esse tipo de calor. Preciso contar o que aconteceu depois, vocês precisam entender o que me levou àquela situação. A história começa na fazenda do meu avô. Um lugar simples, com cheiro de terra molhada e o canto dos galos ao amanhecer. Minha infância inteira foi passada ali, correndo pelos campos, subindo em árvores e aprendendo os segredos da vida no campo com meu pai. Ele sempre dizia: "A terra não mente, menina. O que você planta, você colhe." E eu, teimosa como sempre, queria plantar meus próprios sonhos, construir meu próprio caminho. Mas a vida no campo é dura, exige força, dedicação. E eu, menina da cidade, me sentia perdida, desajeitada. As mãos macias, acostumadas com teclados e telas de celular, agora lidavam com enxadas, pás e, bem, com outras coisas que eu jamais imaginei tocar. Eu estava aprendendo a lidar com a terra, com os animais, com a natureza bruta e imprevisível. Mas nada me preparou para o dia em que eu o conheci. Ele era imponente, forte, a história da minha família gravada em cada curva do seu corpo. Mais velho, experiente, ele representava tudo o que eu ainda não era. Resistência, tradição, a força da terra, que corria em minhas veias, mas que eu ainda não sabia como acessar. Meu avô, com seus olhos sábios e sorriso acolhedor, me apresentou a ele com um orgulho que eu não entendia completamente. "Este aqui, minha neta, é o relâmpago. Ele vai te ensinar muita coisa." Naquele momento, olhando para o relâmpago, eu não fazia ideia do quanto aquelas palavras seriam verdadeiras. Eu não fazia ideia de como aquele encontro mudaria minha vida para sempre. E acreditem, a história só estava começando. Cheguei na fazenda do meu avô com o coração apertado, buscando um refúgio. Da cidade grande. Aquele lugar sempre teve um cheiro especial. Uma mistura de terra molhada, mato recém-cortado e o aroma adocicado das frutas maduras no pomar. Era um cheiro que me envolvia, que me fazia sentir segura, protegida. Mas dessa vez havia uma tensão no ar, uma expectativa que eu não conseguia explicar. Meu avô, com aquele olhar sereno que só quem viveu uma vida inteira no campo possui, me levou até o estábulo. Lá, no meio da penumbra, iluminado por um único raio de sol que entrava por uma fresta na madeira, estava ele, Pangaré. Um nome que, à primeira vista, não fazia jus à sua imponência. Era um cavalo grande, forte, com músculos definidos que pareciam ondular sob a sua pelagem, marrom avermelhada. Seus olhos escuros e profundos me fitavam com uma intensidade que me fez prender a respiração. Meu avô, com um sorriso maroto, me contou histórias sobre Pangaré. Histórias de corridas emocionantes, de desafios superados, de uma parceria que ia além das palavras. Mas também me alertou sobre sua teimosia, sua força indomável, sua fama de ser difícil de domar. "Ele é especial, minha neta", disse meu avô, com a voz carregada de significado. "Mas precisa de alguém que saiba lidar com ele. Alguém que não tenha medo de encarar sua força bruta." Minhas mãos, acostumadas com a delicadeza dos teclados e telas de celular, tremiam levemente ao tocar a crina áspera de Pangaré. Senti um arrepio percorrer meu corpo, uma mistura de excitação e medo. Eu sabia que estava diante de um desafio, de uma experiência que testaria meus limites. E no fundo, eu desejava, com todas as minhas forças, ser capaz de domar aquele animal magnífico, de sentir sua força entre as minhas pernas, de me entregar àquela energia selvagem e poderosa. A sela era de couro macio, gasta pelo tempo, mas ainda firme. Encaixei o pé no estribo, sentindo o metal frio contra minha pele. Inspirei fundo o ar da manhã, tentando controlar o tremor que percorria meu corpo. Subir em Pangaré foi como entrar em um mundo novo. Um mundo de sensações intensas e desconhecidas. Seus músculos, tensos sob a minha pele, transmitiam uma energia vibrante, uma força bruta que me intimidava e me fascinava ao mesmo tempo. Minhas pernas, ainda hesitantes, se ajustaram ao seu corpo quente e poderoso,
Senti o calor dele emanando, envolvendo-me como um abraço. Meus dedos trêmulos agarraram as rédeas, o couro áspero contrastando com a maciez da minha pele. Pangaré se moveu, um leve balançar que me fez prender a respiração. Era uma dança lenta, sensual, um prelúdio do que estava por vir. Ele começou a andar, a princípio devagar, como se estivesse me testando, sentindo minha insegurança. A cada passo, a cada movimento, a conexão entre nós se intensificava. Eu me agarrava a ele como se minha vida dependesse disso, sentindo a força bruta da natureza pulsando sob mim. O medo ainda estava lá, uma pontada gelada no fundo do meu estômago. Mas a excitação, a adrenalina que corria em minhas veias, era muito mais forte. Eu queria mais. Queria sentir a velocidade, o vento no rosto, a liberdade que só um animal como o pangaré podia me oferecer. Vocês já sentiram essa mistura de emoções? Essa sensação de estar à beira de um precipício, prestes a se jogar no desconhecido? Deixa o like se você já se sentiu assim, no limite entre o medo e a paixão, a insegurança e o desejo de se entregar ao desconhecido. Preciso contar o que aconteceu em seguida. A corrida desenfreada, a sensação de voar. Vocês precisam entender o que Pangaré me ensinou sobre coragem, sobre superação, sobre a força que existe dentro de cada um de nós. Controlar Pangaré estava longe de ser fácil. Ele era teimoso, indomável, como um rio selvagem que se recusava a ser contido. Minhas primeiras tentativas foram desastrosas. Eu, acostumada com a previsibilidade da cidade, me via completamente perdida diante da sua força bruta. As quedas eram frequentes, dolorosas. Meu corpo, antes macio e delicado, passou a colecionar arranhões, hematomas, marcas da minha batalha diária com aquele animal magnífico. Lembro de uma vez em que ele disparou sem aviso, me lançando para o alto como uma boneca de pano. Caí no chão com um baque surdo, sentindo a terra úmida e fria contra o meu rosto. A dor era intensa, latejante, mas a vergonha era ainda maior. Ali, caída no chão, com a poeira da estrada grudada na minha pele, eu me senti pequena, insignificante. Pensei em desistir, em voltar para o conforto da minha vida na cidade, para os meus livros, para a minha rotina previsível. Mas então, lembrei das palavras do meu avô. A terra não mente, menina. O que você planta, você colhe. Eu não tinha plantado todo aquele suor, todas aquelas lágrimas, para colher a derrota. Levantei-me com dificuldade, sentindo o corpo doer, mas a determinação queimando. Em meu peito. Voltei para Pangaré, meus olhos fixos nos seus. Ele me encarava com a mesma intensidade de sempre, como se desafiasse minha coragem, minha persistência. Subi nele novamente, as pernas ainda trêmulas, mas a vontade de domá-lo mais forte do que nunca. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses. Cada queda, cada tropeço, era uma lição aprendida. Aos poucos comecei a entender a linguagem de Pangaré, a sentir seus movimentos, a antecipar suas reações. Minhas mãos, antes hesitantes, agora seguravam as rédeas com firmeza, guiando-o com segurança pelos caminhos da fazenda. A conexão entre nós crescia a cada dia, um laço invisível que nos unia, que nos tornava um só. E a cada pequeno triunfo, a cada novo desafio superado, eu me sentia mais forte, mais confiante, mais conectada com a força da terra que corria em minhas veias. Você já sentiu essa sensação de superação, de ter conquistado algo que parecia impossível? De ter domado seus próprios medos, suas próprias inseguranças? Deixa o like se você já sentiu o gosto da vitória depois de uma longa batalha. Se você já se sentiu orgulhosa de si mesma por ter persistido, por não ter desistido. Preciso contar o que aconteceu depois. O dia em que Pangaré e eu nos tornamos um só. O dia em que voamos juntos. Vocês precisam entender o que é sentir a verdadeira liberdade, a verdadeira força que existe dentro de cada um de nós. Os conselhos do meu avô ecoavam na minha mente enquanto eu lutava para controlar Pangaré. Domar um cavalo, ele costumava dizer, com a voz rouca pelo tempo e pelo trabalho duro. É como domar a própria vida. Exige paciência, respeito e a sabedoria de saber a hora de ceder e a hora de se impor. Meu avô, um homem do campo, curtido pelo sol e pela chuva, tinha uma sabedoria que ia além dos livros e das escolas. Era uma sabedoria que vinha da terra, da observação paciente da natureza, da convivência com os animais. Ele me ensinou a respeitar o ciclo das estações, a entender os sinais do tempo, a ouvir a voz silenciosa da natureza. E, acima de tudo, me ensinou a importância da perseverança, da resiliência, da
capacidade de se levantar depois de uma queda. A vida, minha neta, ele dizia com os olhos brilhando como brasas, é como um cavalo selvagem. Se você tentar controlá-la com força bruta, ela te derrubará. Mas se você aprender a conduzi-la com respeito, com paciência, ela te levará a lugares que você jamais imaginou. Eu, menina da cidade, acostumada com o conforto e a previsibilidade, tinha muito a aprender com a sabedoria do meu avô. E Pangaré, com sua força indomável, com sua teimosia, era o meu professor, o meu guia nesse caminho de aprendizado. Cada queda, cada tropeço, era uma lição, uma oportunidade de me fortalecer, de me conectar com a força ancestral que corria em minhas veias. E a cada pequeno triunfo, a cada novo desafio superado, eu me sentia mais próxima do meu avô, mais próxima da terra, mais próxima de mim mesma. Aos poucos, a intimidade com Pangaré foi crescendo. As minhas mãos, antes hesitantes, agora acariciavam seu pelo com segurança, sentindo a textura áspera e quente sob meus dedos. Eu aprendi a decifrar seus sinais, a entender o que cada relincho, cada movimento de cabeça, cada piscar de olhos significava. Descobri que Pangaré, apesar da sua fama de indomável, era um animal sensível, inteligente, que respondia ao carinho, à paciência, ao respeito. Comecei a conversar com ele, a sussurrar meus medos, minhas inseguranças, meus sonhos. E por incrível que pareça, ele parecia me ouvir, me entender. Quando eu estava triste, ele se aproximava, encostava a cabeça no meu ombro, como se quisesse me consolar. Quando eu estava feliz, ele relinchava, pulava, me convidava para uma corrida desenfreada pelos campos. A cela, antes um instrumento de tortura, agora era um elo entre nós, uma extensão do meu próprio corpo. Eu me sentia parte dele, e ele parte de mim. As horas que passávamos juntos cavalgando pelos campos eram um bálsamo para minha alma. O vento no rosto, o cheiro da terra molhada, o calor do corpo de Pangaré sob minhas pernas, tudo isso me fazia esquecer os problemas, as preocupações, as inseguranças. Eu me sentia livre, forte, poderosa, como se eu pudesse conquistar o mundo, montada naquele animal magnífico. E no fundo, eu sabia que estava conquistando, sim. Estava conquistando a mim mesma, meus medos, minhas limitações. Estava descobrindo a força que existia dentro de mim, a força que a vida no campo, a convivência com a natureza, com os animais, estava despertando. Você já sentiu essa conexão profunda com um animal, essa sensação de que ele te entende, te acolhe, te completa? Deixa o like se você já experimentou esse tipo de amor incondicional, essa troca de energia, essa cumplicidade silenciosa. Preciso contar como Pangaré me ajudou a superar o maior desafio da minha vida, como ele me ensinou o verdadeiro significado da palavra coragem. Vocês precisam entender o que é sentir a força da natureza pulsando em suas veias. O que é se entregar à energia vital que nos conecta a todos os seres vivos. O sol nascia pintando o céu com tons de laranja e rosa quando eu finalmente senti aquele encaixe perfeito, a harmonia entre o meu corpo e o de Pangaré. As rédeas, antes tensas em minhas mãos, agora pareciam uma extensão dos meus próprios nervos, transmitindo cada comando com precisão, com delicadeza. Ele respondia a cada toque, a cada movimento, como se fôssemos um só. Aquele dia, eu não montei em Pangaré. Eu me fundi a ele. A força bruta que antes me intimidava, agora fluía através de mim, me impulsionando para frente, me dando asas. Galopei pelos campos, sentindo o vento no rosto, a terra vibrando sob os cascos de Pangaré. O medo, a insegurança, tudo desapareceu. Só existia a velocidade, a liberdade, a sensação inebriante de voar. Era como se Pangaré e eu fôssemos um centauro, um ser mítico, galopando livremente pelos campos, sem limites, sem fronteiras. O mundo inteiro parecia se abrir diante de mim, um horizonte infinito de possibilidades. Naquele momento, eu entendi o que meu avô queria dizer com domar a própria vida. Não se tratava de controlar, de subjugar, mas de se conectar, de se harmonizar, de encontrar o equilíbrio entre a força e a delicadeza, entre a razão e a intuição. Pangaré me ensinou que a verdadeira força não está em dominar, mas em se entregar, em confiar, em se deixar levar pelo fluxo da vida. E, acima de tudo, me ensinou que a liberdade, a verdadeira liberdade, está dentro de nós. É uma força que nos impulsiona, que nos guia, que nos permite voar, mesmo quando estamos com os pés firmes no chão. A sensação de conquista, de ter finalmente domado Pangaré, era indescritível. Mas era muito mais do que isso. Era a sensação de ter me encontrado,
de ter descoberto a minha própria força, a minha própria liberdade. E essa, meus amigos, é uma sensação que nenhum dinheiro no mundo pode comprar. É uma sensação que fica gravada na alma, que te transforma para sempre. Deixa o like se você já sentiu essa força dentro de você, essa vontade de voar, de se libertar, de conquistar o mundo. Comenta aqui embaixo o que te faz sentir vivo, o que te impulsiona, o que te dá asas. E se inscreve no canal para não perder nenhuma das minhas histórias. Histórias de superação, de coragem, de descoberta. Lembrem-se, a verdadeira força não está em nunca cair, mas em quantas vezes você consegue se levantar e continuar galopando em direção aos seus sonhos. Pangaré não era apenas um cavalo, ele era o espelho da minha própria jornada. Na sua teimosia, eu vi a minha própria resistência em me adaptar à vida no campo. Na sua força bruta, eu reconheci a força que eu precisava encontrar dentro de mim para superar os desafios. E na sua entrega final, naquela harmonia que encontramos juntos, eu descobri a minha própria capacidade de me entregar à vida, de confiar no fluxo do universo, de me libertar dos meus medos e inseguranças. Domar Pangaré não foi apenas domar um cavalo, foi domar a mim mesma. Foi aprender a ouvir a minha própria intuição, a confiar na minha própria força, a respeitar os meus próprios limites. Foi descobrir que a verdadeira liberdade não está em controlar, mas em se deixar levar, em se entregar ao momento presente, em se conectar com a energia vital que nos une a todos os seres vivos. Pangaré me ensinou que a vida, assim como um cavalo selvagem, pode ser imprevisível, desafiadora, mas também incrivelmente gratificante. Ele me mostrou que as quedas são inevitáveis, mas que a verdadeira força está em se levantar, em aprender com os erros, em persistir nos sonhos. E, acima de tudo, me ensinou que a verdadeira felicidade não está no destino, mas na jornada, na descoberta de si mesmo, na conexão com a natureza, na alegria de sentir o vento no rosto e a terra, vibrando sob os pés. Domar Pangaré me ensinou muito mais do que simplesmente montar um cavalo. Me ensinou sobre paciência, sobre persistência, sobre respeito. No começo, eu queria controlar tudo, impor a minha vontade. Mas Pangaré, com sua força e teimosia, me mostrou que essa não era a forma certa. Aprendi que a verdadeira conexão, a verdadeira harmonia, só surge quando existe respeito mútuo, quando aprendemos a ouvir o outro, a entender suas necessidades, seus medos, seus desejos. A cada dia que passava com Pangaré, eu percebia que a nossa relação ia muito além do simples ato de montar. Era uma troca, uma dança, um aprendizado constante. Eu aprendia com ele a ter paciência, a respeitar o seu tempo, a entender seus sinais. E ele, por sua vez, me ensinava a confiar, a me entregar, a me libertar. Essa lição, aprendida na simplicidade da vida no campo, com a terra sob meus pés e o céu como teto, foi muito mais valiosa do que qualquer coisa que eu pudesse ter aprendido na cidade grande. Me mostrou que a paciência, a persistência e o respeito são fundamentais não apenas para domar um cavalo, mas para construir qualquer tipo de relacionamento, seja com um animal, com uma pessoa ou até mesmo consigo mesma. Afinal, a vida, assim como um cavalo selvagem, exige que a gente aprenda a domar nossos próprios impulsos, nossos próprios medos, nossas próprias inseguranças. E só assim, com paciência, persistência e respeito, podemos encontrar a verdadeira liberdade, a verdadeira felicidade, a verdadeira conexão com nós mesmos e com o mundo ao nosso redor. A vida na fazenda mudou para melhor depois da minha conexão com Pangaré. As manhãs frias, antes solitárias, agora eram preenchidas pela alegria de encontrá-lo no estábulo, de sentir o calor do seu corpo, de ouvir o seu relinchar suave. Os dias, antes longos e monótonos, agora eram preenchidos por longas cavalgadas pelos campos, pela sensação do vento no rosto, pela liberdade que só Pangaré podia me oferecer. E as noites, antes silenciosas e vazias, agora eram preenchidas pelas lembranças das nossas aventuras, pela gratidão por ter encontrado um amigo tão especial, um companheiro de jornada tão fiel. Aprendi que a força vem de dentro, que todos nós temos uma reserva de energia, de coragem, de resiliência, que muitas vezes desconhecemos. Pangaré me mostrou que essa força está adormecida dentro de nós, esperando para ser despertada. E que com dedicação, com paciência, com respeito, podemos acessar essa força, podemos superar qualquer desafio, podemos realizar qualquer sonho. A fazenda, antes um lugar de refúgio, agora era o meu lar, o lugar onde eu me sentia completa, conectada com a natureza,
com os animais, comigo mesma. E Pangaré, o cavalo teimoso e indomável, se tornou o meu guia, o meu professor, o meu amigo. Ele me ensinou que a verdadeira força não está em controlar, mas em se entregar, em confiar, em se deixar levar pelo fluxo da vida. E que a verdadeira felicidade não está no destino, mas na jornada, na descoberta de si mesmo, na conexão com a natureza, na alegria de sentir o vento no rosto e a terra vibrando sob os pés. Com Pangaré, aprendi a plantar meus próprios sonhos, a colher os frutos do meu trabalho, a construir meu próprio caminho. Aprendi que a vida, assim como a terra, não mente. O que plantamos, colhemos. E eu, menina da cidade que chegou à fazenda com o coração apertado, agora galopava livremente pelos campos, com o coração transbordando de alegria, de gratidão, de amor. A força que eu buscava, a força que eu precisava, não estava na cidade grande, nos livros, nas telas de celular. Estava aqui, na simplicidade da vida no campo, na conexão com a natureza, na amizade de um cavalo chamado Pangaré. E essa força, essa conexão, essa amizade mudaram a minha vida para sempre. E assim, meus amigos, termina a história de como eu, uma menina da cidade, aprendi a domar um cavalo e, ao mesmo tempo, a domar a mim mesma. Pangaré não era apenas um animal. Era um professor, um guia, um espelho que refletia a minha própria jornada de autoconhecimento. Ele me mostrou que a verdadeira força não está em controlar, mas em se entregar, em confiar, em se conectar com a energia vital que pulsa em todos os seres vivos. A vida no campo, com sua simplicidade, com seus desafios, me ensinou lições que eu jamais teria aprendido na cidade grande. Lições sobre paciência, sobre persistência, sobre respeito, sobre a importância de se conectar com a natureza, com os animais, consigo mesma. E Pangaré, com sua teimosia, com sua força bruta, com sua ternura inesperada, foi o meu mestre nessa jornada de aprendizado. Ele me mostrou que a verdadeira liberdade não está em fugir dos problemas, mas em enfrentá-los de frente, com coragem, com determinação, com a certeza de que, dentro de cada um de nós, existe uma força capaz de superar qualquer obstáculo. Lembrem-se sempre da lição que aprendi com Pangaré. A verdadeira força não está em nunca cair, mas em quantas vezes você consegue se levantar e continuar galopando em direção aos seus sonhos. Deixem o like se gostaram da história. Comentem aqui embaixo o que vocês aprenderam com ela e se inscrevam no canal para não perder nenhuma das minhas aventuras na fazenda. Até a próxima, meus amigos!